preletor, Eloilson. Amém? Vamos estar orando. Senhor Deus, coloca o Senhor a vida do Eloilson nesse momento. Esteja transbordando, Senhor, a sua palavra, aquilo que o Senhor falou com ele durante essa semana. Que toda essa palavra que for ministrada esteja caindo em terra fértil, Pai. É isso que eu te peço nesse momento, Senhor. Venha sobre ele, Deus, como algo sobrenatural nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, gente. Graça e paz. Vocês estão bem? Bom. Estão felizes? Eita, então realmente, estão bem felizes. É contagiante a felicidade de vocês. Vocês estão felizes, gente? Amém. Que bom. Abra sua Bíblia, por favor. Em Marcos capítulo 4, versículo 35, do 35 ao 41. Temos algum visitante aqui hoje? Alguém que nos visita pela primeira vez? Alguém? Amém. Temos glória a Deus. Obrigado por terem vindo. Uma salva de palmas a Jesus por elas. Um prazer ter vocês aqui. Eu queria contar uma coisa que para mim hoje fiquei muito feliz com o que aconteceu. Todos os sábados nós temos os projetos sociais, né? Nós temos aqui na igreja o projeto do reforço escolar, deu branco, do reforço escolar, todos os sábados às 9, 9h30? 9? Às 9. Por via das dúvidas, chega às 9 para não chegar atrasado. Brincadeira, 9h30. Todo sábado, a partir das 9h30, nós temos aqui o reforço escolar e também temos o projeto social de futebol que está acontecendo ali no Parque Acará, aqui bem pertinho, e a gente tem tido uma média de 50 crianças por sábado, crianças e adolescentes, tem sido uma benção, tem sido muito bom. E hoje alguns dos adolescentes, eles não foram treinar, mas no final eles vieram em grupo, vieram e me procuraram e chegaram em mim e falaram: professor, a gente veio agradecer o senhor. A gente está jogando pelo time da escola, a gente entrou numa liga representando a escola e ontem foi a final e a gente ganhou, a gente foi campeão. Então a gente veio aqui agradecer a vocês e tal, e me mostrar a foto. E eu, cara, que legal, teve troféu, teve medalha. E aí eles teve isso tudo, teve troféu, teve medalha. A gente se classificou para uma outra liga, uma liga regional e tal. Então, para mim, para a gente, né, Júnior, com o partido do Júnior, que está ali com a gente ali também, a Dai, enfim, vários ajudando a gente aí. Obrigado pelo auxílio de todos, Ieda, e quem também que eu esqueci o nome. Vocês são bênçãos, obrigado por estarem lá. Então, tem sido muito bom, gente, tem sido uma bênção. É legal ver as crianças, cara, com um brilho nos olhos. Eu quero participar disso, eu quero fazer isso, é muito legal, gente. A gente chega lá cedo, já tem um monte de criança lá. Ô, professor, demorou, hein? Nem está no horário ainda. Então, gente, vamos lá. Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Eu vou ler na NVI. Você lê comigo e, por favor, deixe a sua Bíblia ou o aplicativo aberto aí para a gente acompanhar, tá? Depois que a gente encerrar a leitura. O título é Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?
eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, essa é a tua palavra e nós te suplicamos, Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, de maneira individual, particular, Senhor, que a tua palavra possa ser ministrada pelo Senhor, que o Senhor fale, Pai, e possamos receber essa semente, que ela gere frutos, frutos para a tua honra, frutos para a tua glória, Deus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Gente, isso é uma passagem muito conhecida. Quem aqui nunca ouviu falar dessa palavra? Muito conhecida, todos nós já ouvimos falar. Jesus acalma a tempestade. E como a Bárbara muito bem disse aqui, hoje é uma noite de renovo. A última palavra que a gente teve aqui no Alcance Jovem foi uma palavra de exortação, foi uma palavra em que a gente falou sobre pôr Deus em primeiro lugar, colocar Deus no topo, que Deus deve ser prioridade nas nossas vidas, e Deus falou com a gente sobre questão de prioridade. Foi uma exortação para nossas vidas, para que a gente colocasse Deus realmente em primeiro lugar. Mas hoje é uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de renovo. E o tema da mensagem é uma pergunta: por que o cristão passa por tempestades? E eu queria que você refletisse nessa pergunta. Por que você, nós devemos passar por tempestades, passar por dificuldades, passar por problemas? Por que a gente tem que passar por coisas que a gente olha assim, mas por quê? Por que isso aconteceu? Mas por que isso tem que suceder? Por que isso passou? Ou por que isso vai acontecer? Muitas vezes a gente faz essa pergunta. E infelizmente a gente tem visto um falso evangelho que prega que a gente nunca vai passar por dificuldade, que a gente nunca vai passar por problema, que tudo é festa, é alegria, uhul, aleluia, e não teremos problema. E se a gente, por algum acaso, passar por uma dificuldade, por algum problema, quer dizer que estamos em pecado, quer dizer que há alguma coisa errada, não tem alguma coisa certa. Só que isso, me desculpe, destruir esse bloco de carta, mensagem do pastor, mas isso é um falso evangelho. O verdadeiro evangelho é um evangelho em que o próprio Senhor Jesus disse o seguinte: João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Agora presta atenção. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, é uma afirmação de Jesus, do próprio Jesus. Olha, vocês vão ter dificuldades, vocês vão passar por tempestades. É uma afirmação de Jesus. E nós vemos em toda a Bíblia que isso é um padrão de quem segue Jesus, de quem é servo de Deus, de quem é fiel a Deus. Nós lemos lá, por exemplo, em Salmos 23, do versículo 1 ao 4, só que eu quero que você preste atenção em todos, mas principalmente no 4. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Agora preste atenção nisso aqui. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Isso aqui é um salmo de Davi que foi escrito muito antes de Jesus, que fala, mesmo que eu ande num vale escuro, num vale de sombra e morte, eu não terei mal algum. Ou seja, a gente vai passar por tempestades, a gente vai passar por dificuldades. E isso é algo certo. Então, seguir a Jesus não é algo tão fácil quanto, infelizmente, é pregado por aí. Seguir a Jesus, muitas vezes, quer dizer abrir mão dos nossos próprios sonhos, dos nossos próprios desejos, passar por um problema
passar por uma dificuldade, mas continuar firme e crendo que Jesus está conosco, que Ele é o Rei de nossas vidas e que Ele governa todas as coisas. Mas tem uma coisa, a gente vai passar por dificuldades, vai passar por problemas, e esse é o primeiro ponto, que é uma coisa certa. Por que o cristão passa por dificuldade? É uma coisa certa. Mas Jesus estará sempre conosco. Não vai ter uma tempestade, uma dificuldade que você vai passar que Deus não esteja com você. Nós nunca estaremos sozinhos em qualquer que seja a tempestade. Os discípulos, eles obedeceram uma direção de Jesus. O contexto da mensagem é que Jesus estava na beira do mar pregando, e ali ele pregou para multidões e tal, e no final do dia, ao anoitecer, ele olha para os discípulos e diz: vamos para o outro lado do mar da Galileia. O mar da Galileia, na verdade, ele é um lago de água doce, só que é muito grande, chamam de mar. E os discípulos, eles obedeceram a Jesus. Eles estavam dentro do propósito de Jesus. Então, olha só, mesmo que nós estejamos dentro do propósito, dentro da obediência, não quer dizer que nós não iremos passar por dificuldades. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles entraram no barco, obedeceram, mas no meio do caminho atingiu uma grande tempestade. E que a água estava entrando no barco e eles estavam desesperados com medo. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência no mar, mas uma vez eu fui pescar, e aí a gente afastou um pouquinho da costa, né? Não foi o alto mar, né? Mas foi uma boa distância, uma distância bem considerável. E a gente pescando lá e tal, e bem legal, não pegamos nada, mas estamos lá tentando. Do nada o barqueiro, gente, vento sudoeste, vamos embora agora. E o barquinho era um barco não tão pequeno, mas cabe umas 30 pessoas mais ou menos, mas também não era um grande barco. Era, digamos assim, um teco-teco. E aí o cara começou a voltar e o mar calminho começou a voltar. Do nada as ondas começaram a ficar mais altas e mais altas e mais altas, e a gente cheio de medo. Pensa no medo. Porque o mar, gente, o mar não tem cabelo, não tem onde você segurar, não tem uma corda, não tem nada. O que você vai fazer? E foi um medo danado que a gente passou, mas graças a Deus deu tudo certo, o barco ficou inteiro e a gente chegou. Agora imagina os discípulos. Alguns deles eram pescadores e estavam super acostumados a estarem naquele lugar ali, Mar da Galileia. Ali era uma das regiões onde eles pescavam, então eles estavam acostumados, conheciam de lado a lado o Mar da Galileia, com certeza já passaram por tempestades, mas essa fez com que eles sentissem muito medo, mas muito medo. E aí eles fizeram uma pergunta para Jesus. Lá no versículo 38. Mestre, não te importa que morramos? Eu não sei você, mas eu imagino os discípulos cheios de medo e tentando tirar água, e a água não saía. Vamos tirar água. E a água não saía, e entrava mais água, e entrava água, e os desesperados, eles vão acordar Jesus. Eu não consigo imaginar eles assim: mestre, o barco está afundando. Eu não consigo imaginar assim. Eu imagino: mestre, o senhor não se importa que morramos? E muitas das vezes a gente faz essa pergunta muito parecida para Jesus, para Deus. Há pouco tempo atrás, eu estou trazendo essa mensagem aqui, porque essa mensagem é muito viva e real nas nossas vidas hoje. É algo que a gente tem vivido. E eu fiz uma oração muito sincera para Deus. E essa é a oração que Deus ouve e responde. Eu orei, e não por falta de fé, não me entenda mal. O Senhor realmente está no controle disso tudo. E eu sei e sabia que Ele estava. Mas eu rasguei o meu coração e fui super sincero para Ele.
Senhor, o Senhor está realmente no controle disso. E ele estava, está até hoje, continuando no controle. Então, eu não sei se você já fez essa pergunta. Obrigado, mano. Eu não sei se você já se perguntou para Deus, Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Senhor, por que isso aconteceu na minha vida? Senhor, por que isso vai acontecer? Mestre, e eu quero ser até mais fundo, e até mais profundo na reflexão. O Senhor não me ama? O Senhor não se importa que isso aconteça comigo? O Senhor realmente tem amor por mim para que permita que eu passe por isso? Lá em Isaías, capítulo 43, versículo 2, diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. A gente tem um exemplo muito clássico que todos nós já ouvimos falar, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados dentro de uma fornalha, e tão quente, mas tão quente, que aqueles soldados que os levaram à porta morreram queimados. E eles estavam lá dentro, mas tinha alguém com eles. Tinha um quarto homem. Deus estava com eles. Então, uma reflexão que eu quero trazer para mim e para você. Não importa a fornalha, não importa a tempestade, não importa o problema que você esteja passando. Deus está com você. E isso é uma coisa muito certa. Deus está com você, Deus está conosco. Então, a primeira coisa que a gente falou foi que é certo, todos nós passaremos por dificuldades, todos nós passaremos por tribulações, por tempestades. No entanto, Deus estará sempre conosco. Deus estará sempre comigo, sempre com você. Independente de qual seja a tempestade, independente de qual seja o problema. O segundo ponto que eu quero trazer para a gente é que essas tempestades, elas fortalecem a nossa fé e glorificam a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 10, o apóstolo Paulo escreve assim: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. A Bárbara falou muito bem aqui sobre a dependência de Deus, sermos dependentes dele. E quando nós passamos por dificuldades, por tempestades, qual é a primeira pessoa, qual é a quem nós vamos primeiro? Em quem você pensa primeiro? Meu Deus. Não tem ateu que não está no meio do furacão, no meio de uma tempestade, o barco se afundando. Primeira pessoa, primeiro lugar que clamamos é Deus. Então, quando a gente passa por dificuldades, isso nos torna vulnerável, nos torna fracos. E quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes. Quando nós somos vulneráveis, quando nós somos totalmente dependentes de Deus, é aí que nós somos fortes, porque Ele opera o seu poder. A continuação desse versículo é que Ele opera o seu poder na nossa fraqueza. Ele opera o seu poder dentro da tempestade, dentro da tribulação, dentro da dificuldade. Eu ouvi uma mensagem esses dias e que me confrontou bastante, é que se para pensar, falando na mensagem, né? Talvez se você fosse uma pessoa que tivesse muito dinheiro, você não iria colocar a sua dependência totalmente em Deus, mas sim no dinheiro. E isso pode ser relacionado a qualquer coisa, a qualquer área das nossas vidas. Muitas vezes, se nós formos autodependentes em alguma área, nós esqueceríamos Deus. Mas Deus muitas vezes nos torna fracos
para que Ele opere o poder dele através de nós. Então, elas fortalecem a nossa fé. As tempestades fortalecem a nossa fé. 2 Coríntios está ainda, o apóstolo Paulo escrevendo, capítulo 4, versículo 16 ao 18, diz assim: por isso, não desanimamos. Olha só. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que a todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. Os nossos olhos não devem estar fixados somente naquilo que a gente vê, somente na tempestade, somente nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, mas sim naquilo que é eterno. Cristo, a esperança da glória. Nós temos que almejar os céus, almejar a vida eterna com Ele. O apóstolo Paulo escreve dizendo o seguinte: aquele que almeja somente para esta vida é o maior dos miseráveis. Nós devemos sempre almejar para a vida eterna, para a glória. Um dia eu estava com um amigo meu, Felipe, e a gente viajou para Minas. E aí tinha um pessoal cantando lá numa igreja. E aí era uma dupla, meio que sertaneja lá, enfim. E aí eles estavam cantando assim: você não vai mais sofrer, você não vai mais chorar, e não sei o quê. E aí eu olhei pro Felipe, o Felipe olhou para mim e a gente: você vai sofrer. Você vai chorar. Porque muitas vezes a gente pensa que realmente a gente não vai passar por tempestade, não vai passar por dificuldade. Mas é algo que fortalece, muitas vezes fortalece a nossa fé. É algo que muitas vezes nos põe no caminho, na direção correta. Quer ver um povo que ora, é um povo que tem problema. Quer ver um povo que ora, é um povo que está passando por dificuldade. Vamos orar, vamos para o joelho, vamos. Estou passando por isso. E eu não estou falando que você não deve fazer isso. Nós devemos fazer isso. Mas a oração deve ser uma prática diária e contínua. Mas muitas vezes nós somos levados a orar porque está acontecendo algum problema. Esse é mesmo amigo Felipe. Uma vez a gente foi no monte orar e ele fez uma oração que eu ouvi. Ele estava orando e eu ouvi ele orando e ele falou: Senhor, que não sejam as dificuldades que nos levem para perto do Senhor. Mas que a gente te busque de verdade, de coração, mas que não sejam dificuldades. Porque muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. A gente espera ter problema para buscar o Senhor, para orar. E muitas vezes é isso, é a tempestade que nos leva para perto de Deus. Então leve essa reflexão para casa, não espere o problema acontecer, não espere a dificuldade para que você se aproxime de Deus. Então, continuando, elas fortalecem a nossa fé e glorificam a Deus. Olha só, abra comigo aí, por favor, em João, capítulo 11, versículo 4. João, capítulo 11, versículo 4. Todos nós, maioria, já ouvimos falar de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado, né? Mas vamos ver um pouquinho desse contexto. João, capítulo 11, vamos ler do 1. A partir do 1. Estão comigo? Bem? Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, presta atenção: Senhor, aquele a quem amas está doente. Agora olha só o 4. Ao ouvir isso, Jesus disse:
essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Todos nós conhecemos a história que depois disso Jesus passa mais alguns dias onde ele estava, que era uma outra cidade, um outro lugar, apesar de ser perto, mas ele estava em outro lugar, e ele demorou mais alguns dias. Depois de alguns dias que ele foi até responder ao pedido das irmãs de Lázaro, só que ele já tinha morrido. E Jesus, quando ele chega lá, as irmãs vêm até ele e dizem: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse: se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, ainda que esteja morto, viverá. E aí Jesus faz o quê? Ele vai até o sepulcro, ele dá uma ordem para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Ele já estava morto há 4 dias. E Lázaro sai, todo enfaixado, parecendo uma múmia, e ressuscita. Lázaro ficou doente, Lázaro morreu, e Jesus diz no versículo 4, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, e para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus, ele ressuscita alguém para afirmar e reafirmar que ele é o Filho de Deus, que ele tem poder, inclusive na morte. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Só que Lázaro ele ficou doente e ainda morreu. Quantos aqui estão dispostos a morrer para que Deus seja glorificado? Eu tenho muito temor de falar isso, porque na hora H é que a gente vê. Acho que Deus ele nos dê misericórdia e graça para que isso realmente seja algo real. Porque Lázaro ele foi ao extremo, ele morreu. E muitas vezes a gente passa por problemas, e eu não estou menosprezando o problema de ninguém, tá? Mas muitas vezes a gente passa por problemas que são inferiores à morte e a gente reclama. E esse problema aqui de Lázaro, essa tempestade das irmãs de Lázaro, foram para a glória de Deus, para a manifestação do Filho de Deus. Muitas vezes o que você passa vai servir para a glória de Deus, vai testificar para a glorificação do Filho de Deus. Sabe, às vezes você passou por um problema, mas esse problema, essa tempestade vai servir para você servir ao reino de Deus. Porque um dia alguém vai chegar e vai falar: eu passei por isso, por isso. E você vai olhar para ela: olha, eu sei o que você está passando. E você vai poder ajudar essa pessoa. E você vai poder ser a representação de Cristo nessa pessoa. Você vai poder amar essa pessoa, ajudá-la num momento tão difícil, num momento tão frágil. Em outro episódio, Jesus estava passeando, e daí ele... Estou virando curitibano, falei daí. E daí ele passa e ele vê um cego. Jesus viu o cego, e ele olha para o cego, e ele vai até o cego, e vê que ele é cego, e os discípulos perguntam para ele: mestre, por que ele é cego? Quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Olha só, Jesus ele foi ao cego com compaixão, e os discípulos foram até o cego indagando uma pergunta que eles deveriam ter compaixão do cego, mas eles perguntaram: quem pecou? E aí Jesus olha para eles e diz: nem ele e nem os seus pais, mas ele é assim para que se manifestem as obras de Deus, para que se manifeste a glória de Deus. E Deus, ele não é um Deus maldoso. Ele não é um Deus ruim que fez uma criança nascer. Ele era cego de nascença, que fez uma criança nascer cega para que crescesse com isso e depois viesse ter visão. Deus não é um Deus maldoso. Ele é um Deus soberano que sabe de todas as coisas. Ele criou os céus e a terra, criou tudo que neles há, criou cada fibra, cada célula dos nossos corpos. E como ele é criador,
Ele deve saber muito bem por que a gente passa por algumas coisas, porque a gente deve passar. Assim como ele deve saber o porquê que aquele cego teve que ser cego desde a nascença. Mas um dia aquele cego, ele encontrou com o Rei dos Reis. Ele encontrou com o Senhor dos Senhores. Então ele era cego desde a sua nascença para a manifestação do poder e da glória de Deus. Eu não sei se vocês já pararam para pensar no que é ser cego. E você imaginar o que é ter cores, ter formas, e você não tem nem ideia, porque nunca nem entrou na sua mente. Mas aquele homem era assim. E olha só que dificuldade, olha só que tempestade dele. Mas era para a manifestação do poder de Deus. Manifestação da glória de Deus. E tem muita coisa que a gente nunca vai entender. Mas Senhor, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas Deus é soberano. Ele entende. Ele sabe de todas as coisas. E Ele governa nossas vidas. Então, às vezes, a gente vai passar por coisas e a gente vai se perguntar, por que eu tenho que passar por isso? Por que eu estou passando por isso? Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo soberano. Ele continua governando. Ele continua no barco. Jesus estava no barco com os discípulos. Ele estava tão cansado, pregou o dia inteiro, mas ele estava no barco. Estava dormindo ali no barco, mas ele estava. Eu não sei como têm sido as tempestades da sua vida, e eu não sei quais têm sido as suas indagações, assim como foi a desses discípulos. Senhor, o Senhor não se importa que morramos. Não sei qual tem sido a sua frase, a sua pergunta, mas Jesus está na sua vida. Entendamos uma coisa, o silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está operando. Jesus estar quieto ali no barco não queria dizer que Ele não estava operando, que Ele deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus. Deus é soberano. E Ele reina, governa a minha vida, governa a sua vida. Então, o primeiro ponto foi, capitula comigo aí, que todos nós passaremos por tempestade, por problemas. Mas Deus sempre estará conosco. Os discípulos passaram pela tempestade, mas Jesus estava com eles. E um outro episódio, quando eles passaram por tempestades, de novo Jesus não estava no barco, o que Jesus fez? Veio andando sobre o mar lindamente, pousando sobre o mar na tempestade, foi até os discípulos. Pedro ainda pediu para andar no mar também, veio, andou 3 passos. Jesus acalmou a tempestade. Jesus é maravilhoso. Jesus sempre vai estar conosco. O segundo ponto, recapitula comigo aí. Elas fortalecem a nossa fé e glorificam a Deus, mesmo que a gente não entenda. Mesmo que a gente não entenda. Terceiro ponto é que nós, através dessas tempestades, nós temos a revelação de quem Deus é. Ele se revela a nós. Os discípulos estavam cheios de medo, apavorados, morrendo de medo. Mestre, o Senhor não se importa que morramos. Jesus se levanta, deve ter dado aquela bocejada. Mar, aquieta-te. Olha só o que ele falou. E eis que se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te. Ou seja, cala a boca. Acalme-se. Ou seja, fique quieto. E o vento se aquietou. E fez-se grande bonança, ou seja, grande tranquilidade. Cale a boca! Não sei quem aqui é pai e já falou, mandou uma dessa para o filho. Cale a boca! E o filho... O rei do universo falou para a criação dele. E o mar. Fique quieto! E o mar ficou quietinho. Deus governa o vento, Deus governa o mar.
que dirá a minha vida e a sua vida? Ele governa tudo, gente. Ele governa tudo. Todas as tempestades, todos os problemas, tudo. Ele governa. Então Deus acalma a tempestade. E aí, eles passam a ter a compreensão de quem estava com eles. Até então, eles estavam morrendo de medo da tempestade. Mas no final, no 41, diz assim, eles estavam apavorados agora, mas não era por causa da tempestade. E perguntavam uns aos outros, eles estavam apavorados agora por causa disso aqui, ó. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso aqui foi proposital de Jesus. Deus, ele tem, eu acredito que ele tem o seu senso de humor. Que ele usa coisas na nossa vida que a gente não entende, que a gente só vai entender depois. E ele fez os discípulos passarem por uma tempestade, para se revelar a eles. E mostrar, olha, eu acalmo o vento, eu acalmo a tempestade. Eu governo todas as coisas. Está vendo essa água aí? Fui eu que criei. Está vendo esse vento aí? Fui eu que criei. Você, fui eu que criei. Deus sabe cada célula que nós temos, Ele que criou. O seu jeito de ser, o seu formato, foi Deus que criou. E quando a gente fala de criação, a gente não fala de acaso. Você não é um acaso. Você não é um fruto de uma desaliança, um fruto de algo ruim. Você é uma obra de Deus, uma criação de Deus. Ele governa sobre o vento e o mar, assim também sobre a sua vida. Jó, todos nós conhecemos a história de Jó. E a gente sabe que Jó perdeu tudo, era um homem que tinha uma excelente família, era um homem reto, um homem íntegro, era um homem de muitos bens, mas Jó perdeu tudo. Passou por uma grande dificuldade, uma grande tempestade. E ainda assim Jó foi fiel, teve os seus momentos e ele foi fiel. Já falei disso uma outra vez. E no final, que ele passa por todas as tempestades, por todos os problemas dele, ele diz assim, olha só, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam, agora eu te conheço de verdade. Pensa comigo aqui. Vocês conhecem o Felipe, que eu conheço, o Felipe, amigo que eu falei aqui agora? Acho que ele está assistindo, Deus abençoe, Felipe. Vocês conhecem o Felipe? Não, né? Vocês já ouviram falar. Eu estou falando aqui, falei umas 2, 3 vezes dele, mas vou falar mais. O Felipe é um grande homem de Deus, é um camarada que cresceu comigo, é um cara que orou muito comigo, ele faz parte da minha vida cristã. Devo muito a ele, porque a gente orou muito, a gente buscou muito a Deus juntos. Ele é um camarada íntegro, é um empresário, é um homem de Deus, é um cara, para vocês verem, que tem... Eu ligo para o que ele fala, ele tem peso sobre a minha vida, o que ele fala. Agora, vocês ouviram falar dele, gente boa demais, né? Felipe, gente boa, o cara, né? Homem de Deus. Mas vocês conhecem o Felipe? Vocês já viram o Felipe? Eu conheço, que eu estive com ele. Eu convivi com ele. Jó precisou passar por muitos problemas, muitas dificuldades, muitas tempestades, para que um dia ele pudesse falar, antes eu conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te contemplam, agora eu te conheço. Várias vezes das nossas vidas, a gente vai passar por coisas, para que a gente, após passar, diga, Senhor, agora eu te conheço, porque eu convivo contigo. Porque eu não somente mais ouço o pregador falando, mas agora eu vivo contigo, eu tenho uma vida contigo. E eu quero falar de novo o que eu falei agora há pouco. Não deixe que as dificuldades te levem para Deus. Vá por si só.
Não espere que o problema venha para te levar para perto de Deus. Que não seja a dificuldade que te leve para perto de Deus. Mas vá até o Senhor. Então, primeiro ponto. De novo, para não esquecer. Todos nós passaremos por tempestades, mas Deus sempre estará conosco. O segundo, elas fortalecem a nossa fé e glorificam a Deus. E o terceiro é que através delas nós temos a revelação de quem Deus é. Foi isso que aconteceu com os discípulos. E agora a gente vai falar da maior de todas as tempestades que alguém já passou. Eu tenho problemas. Eu tenho tempestades. Nós temos. Você também tem. A minha é diferente da sua. A sua é diferente da minha. Mas tem um homem que passou por uma tempestade que nenhum de nós aguentaria. Tem um homem que passou por uma dificuldade, passou por coisas que nenhum de nós aguentaria. Um homem. O nome desse homem é Jesus. Jesus passou pela maior das dificuldades. A primeira coisa, vocês já ouviram falar sobre Jonas? Jonas, ele era um profeta de Deus. E Deus veio até Jonas e falou para ele: vai até Nínive e prega para eles, para que eles se arrependam. Fala que eu não estou agradando dos seus caminhos. Então que eles se arrependam, se voltem para os meus caminhos. Só que Jonas decide não obedecer ao Senhor e foge. Entra no barco, o barco começa a vir uma tempestade. E essa tempestade já está a ponto de afundar o barco. E aí eles estão lá e cada um clama pelo seu Deus, cada um pede pelo seu Deus. E eles veem Jonas dormindo no barco. E aí eles olham para aquele camarada dormindo e falam: não é possível, está vendo o que está acontecendo, você está dormindo. E quem és tu, de onde tu és e o que você está fazendo aqui, meu camarada? E aí Jonas vai até eles e explica que ele está fugindo de Deus. E aí Jonas fala para eles assim: para vocês se salvarem, vocês devem me jogar na água. Vocês devem me jogar na tempestade. E aí o que acontece? Os homens até tentam, relutam para não fazerem isso, mas eles acabam jogando Jonas no mar. E esse jogar Jonas no mar representa morte. Porque se eu jogo alguém no mar com uma tempestade terrível que está a ponto de afundar o barco, eu estou representando morte. Morte. Jonas estava se matando para que salvasse o pessoal do barco. Em Mateus capítulo 12, versículo 39, Jesus falando assim, presta atenção. Os fariseus, eles foram até Jesus e falaram: mestre, mostra-nos um sinal. E olha só, ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Agora está aqui o que é maior que Jonas. Jonas, eu quero trazer uma representação aqui. Jonas, ele teve que se lançar ao mar, ele teve que se lançar na tempestade, passar por ela, para que os homens do barco, eles se salvassem. E aí vem o peixe, que foi salvação para Jonas, não foi um castigo, foi salvação para Jonas. E pega Jonas, ele passa 3 dias, depois o peixe deixa ele na praia de Nínive e ele cumpre o propósito de Deus. Jesus diz assim:
eu vou dar para vocês só o sinal de Jonas. Ele ficou 3 dias numa baleia. Jesus estava falando sobre si mesmo, que ele ficaria 3 dias no centro da terra, 3 dias morto. E ele olha para eles e diz, está aqui quem é maior que Jonas. Vamos falar sobre este Jesus e sobre as suas dificuldades. A primeira é em João, existem várias, né, mas eu quero citar algumas. A primeira é em João 11:35, diz que Jesus chorou. Por que eu falo? É um texto tão simples. Coloca aí, por favor, Sol, João 11:35. É uma frase tão curta, é um versículo tão curto, mas muito profundo. Quem é Jesus? O Rei da Glória, o Rei dos céus, o Senhor dos senhores. Mas quando ele veio à terra, ele veio com um homem. E o que ele fez? Ele chorou. Quando ele foi até Lázaro, já estava morto, e ele pediu para que os levassem até o sepulcro, diz que Jesus chorou. Jesus foi um homem, e ele passou por tempestades. Mateus 26:39, diz assim, Jesus já ciente do que ele sempre esteve, né? Qual era o seu propósito, que era morrer, se lançar por nós. Diz assim, Mateus 26:39, indo um pouco mais adiante, isso aqui é Jesus no Getsêmani, Jesus orando, tá? Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aqui nós vemos um Jesus homem, um Jesus sofredor. E ele clamando sinceramente ao Pai, se possível, passa de mim isso. Se for possível, não deixe eu passar por isso. Se for possível, afasta essa tempestade. Se for possível, tira isso do meu caminho. Se for possível, afasta isso de mim. Mas aí lá no final ele nos ensina uma coisa. Contudo, seja feita a tua vontade. Jesus estava aqui contemplando a ira de Deus sobre ele. Os nossos pecados, todos, os meus e os seus, sobre eles, ele sentiu naquele momento. E ele olha para o Pai, Pai, se possível, passe isso de mim. E às vezes a gente passa por dificuldades, por tempestades que são legítimas, tá? Mas que nem se comparam a essas que Jesus passou, como um homem. Mateus 27:46, coloca aí, por favor. Jesus então sai dali do Getsêmani, ele é pego pelos soldados, ele é açoitado. Olha só, mais uma tempestade. Ele é escarnecido, zombam de Jesus, pegam as suas vestes e dividem, cospem em Jesus, batem em Jesus, e ele é crucificado. E aí lá na cruz, uma das frases da cruz é Mateus 27:46, é assim, ó. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Imagina Jesus pregado na cruz e gritando em alta voz. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Este momento era o momento em que todos os nossos pecados foram derramados e lançados sobre Jesus. Todas as nossas falhas, todos os nossos problemas foram lançados sobre Ele. Olha só que grande tempestade, que grande problema, que grande dificuldade. E eu já trouxe essa reflexão que eu vou dar aqui, mas eu quero falar de novo. Ele se sentiu abandonado por Deus. Ele foi separado de Deus. Em Isaías diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. E Jesus estava recebendo o pecado de toda a humanidade. E aí eu vou trazer a reflexão que eu já trouxe. Eu amo a Natália,
mas amo demais. A mulher é maravilhosa, o amor da minha vida. Mas a gente tem anos de convivência. E se eu ficar sem ela, eu vou morrer de saudade, eu vou sentir muita falta. Muita falta, muita falta. Os pastores, acho que são ou o Júnior, quem tiver mais tempo de casado, vocês se amam. Vocês têm mais de 10 anos, os dois, né? Se amam, mais de 10 anos juntos. E se um dia um ficar sem o outro, vão sentir muita falta. Muita falta. Vai ser muito difícil. Um casamento que tem 40 anos, e se um dia um ficar sem o outro, é muito difícil. É muito difícil. Um filho que vive com o pai 70 anos, nossa, muito tempo. E quando perde o pai, é muito difícil, muito difícil. A gente já viu pessoas viverem 100, cento e poucos anos, e os filhos viveram 100 anos com os pais, e é muito tempo. E quando eles perdem os pais, que tristeza, que buraco, que solidão. Agora imaginem Jesus, que era Deus, é Deus, e viveu e vive eternamente, para sempre. Sabe o que é eterno? É algo que não tem início e algo que não tem fim. O relacionamento de Jesus com o Pai é eterno. A gente não consegue imaginar quando que isso começou, porque não teve início. E aqui Jesus foi separado do Pai. Eles foram separados. Por quê? Por causa de quem? Por meu pecado, por seu pecado, por causa de nós. Deus meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E eu não creio que essa daqui foi uma oração de Jesus sem fé, porque ele sabia que o Pai sempre estaria com ele, mas foi uma oração sincera em que ele rasgou o coração. Pai, por que o Senhor me abandonou? Mestre, não te importa que morramos? A minha oração, Senhor, o Senhor realmente está no controle disso tudo. Olha só que tempestade, que dificuldade que Jesus passou. Mateus 27, do 45 ao 51, eu quero ler. E houve trevas sobre toda a terra, meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebedou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário foi rasgado. Rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Nesse dia, o sol chorou, a lua chorou, a terra tremeu. Os montes se abalaram, porque Jesus morreu. E sabe por que ele morreu? Para me ajudar e te ajudar em todas as nossas tempestades, em todos os nossos problemas, para me salvar a minha alma, para salvar a tua alma, para levar os nossos pecados e para estar sempre conosco quando nós passarmos por um problema, por uma dificuldade, quando nós passarmos por uma tempestade. Pessoal do louvor, se quiser subir, por favor. Então, nós vimos um homem que com certeza não passou por uma dificuldade maior que a minha e que a sua. Mas ele fez isso para me ajudar e te ajudar na sua tempestade, para nos salvar da morte do inferno. E hoje é um dia de renovo. Eu até veio uma pergunta na minha mente, mas jovem passa por dificuldade? Passa. Jovem também tem problema.
Jovem também tem dificuldade. Jovem também tem tempestade. Jovem também passa por coisas, e muitas vezes coisas que nos fazem querer abandonar o barco, que nos fazem querer abandonar Jesus, que nos fazem querer sair do caminho, que nos fazem querer desistir, parar a caminhada. Mas hoje Jesus veio nos dizer que Ele está conosco e que não e nunca nos abandonará, nunca nos deixará, jamais, jamais. Mesmo que a nossa fé duvide, mesmo que o nosso corpo clame, Senhor, o Senhor está nisso mesmo, o Senhor está aqui mesmo. O Senhor não se importa que morramos. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo rei, soberano. Ele continua sendo Deus. E qual é o nosso papel hoje? O que você vai fazer com essa palavra? O que você vai fazer amanhã? Porque isso aqui tem que gerar prática na nossa vida. A gente, eu e você, vamos sair daqui e nós vamos apenas crer e confiar que Jesus é o Senhor dos céus e da terra, governa o vento e o mar, e governa a minha vida e a tua vida. Mesmo que eu duvide, mesmo que a minha fé duvide, mesmo que os meus pés vacilem, mesmo que eu não esteja bem, mesmo que eu queira parar, Ele governa. Ele é rei. Ele é Senhor. Salmos 23, eu quero ler de novo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Olha só, Ele me faz descansar. Ele me faz repousar. E me conduz às águas tranquilas. Ele restaura o meu vigor. Ele restaura minhas forças. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele me guia nos passos dele, ele me guia no caminho de justiça, no caminho reto, no caminho de vida. E mesmo quando eu passar por tempestade, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha só por que ele não teme, por que a gente não deve temer. Porque Ele está com a gente. E se Ele está com a gente, o que pode acontecer conosco? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que será contra nós? Nada. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, unge a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor. Fique de pé, por favor. Eu ouvi esses dias, tem um louvor, Tamir Garcia, que para mim essa frase é sensacional, que diz assim: eu só te conheci quando eu aprendi a descansar. Nós só conheceremos a Deus quando nós aprendermos a realmente descansar, confiar em Deus. Senhor, então tá bom, já que eu tenho que passar por isso, eu vou confiar no Senhor. E eu vou esperar a tua direção, a tua vontade. Eu vou passar por isso e eu sei que tu estás comigo. Qual é o nosso papel com essa palavra? O que nós devemos fazer?
confiar no Senhor e continuar nos seus caminhos, continuar na sua vontade, porque mesmo no centro da vontade de Deus, muitas vezes passaremos por tribulações, dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. O Senhor já venceu a morte, o Senhor já venceu o inferno, o Senhor já venceu tudo. E outra coisa, quem luta as nossas guerras não somos nós, é Deus. Que a sua fé seja renovada. Que Ele te dê vigor. Que Ele te leve às águas tranquilas, no mar sereno, de calma, de confiança nele. Que Ele te leve aos caminhos de confiança, de fé. Pai, o Senhor é Rei. O Senhor reina sobre as nossas vidas, Pai. O Senhor criou os céus, o Senhor criou as aves dos céus, o Senhor criou as estrelas, o universo, o sol, a lua, o Senhor criou o mar, e o Senhor governa todas as coisas. A Tua palavra diz que um dia o sol parou, porque o Senhor operou isso. O Senhor governa sobre o sol. A Tua palavra também diz que o Senhor aquietou o vento e o mar, e eles obedeceram. Tua palavra diz também que um dia o mar foi aberto para que pudessem passar a terra seca, a pés secos. O Senhor governa sobre o universo, sobre tudo que há. Assim como o Senhor criou o universo, o Senhor criou a mim. Criou ao meu irmão, a minha irmã que está ouvindo essa mensagem. O Senhor criou nossas células, o Senhor criou nossos formatos. Antes do ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha um propósito para nós. Antes que fôssemos concebidos no ventre da nossa mãe, ainda estava muito distante de nós sermos formados, o Senhor já nos tinha chamado, o Senhor já nos tinha escolhido para um bom propósito, para servir ao Senhor, para glorificar ao Senhor. Antes de sermos formados no ventre de nossa mãe, e depois que fomos formados no ventre de nossa mãe também, o Senhor nos formou, fez os nossos olhos, os nossos cabelos, nossos braços, as nossas pernas. O Senhor escolheu uma família para nós. O Senhor nos criou, nos formou. O Senhor fez tudo em nós. E com certeza o Senhor está no controle de nossas vidas. Com certeza o Senhor está controlando isso. E se às vezes, Senhor, nós abrimos o coração ao Senhor, às vezes até perguntando: Pai, Tu me amas? Ou Pai, o Senhor realmente está controlando isso? O Senhor não se importa conosco? O Senhor não está vendo isso? Pai, não é por falta de fé, mas por fraqueza humana, porque somos falhos, somos fracos. Nós sabemos que o Senhor é Deus e que o Senhor governa. Sabemos que o Senhor está no controle, mas nos ajuda a passar por tudo isso, Pai, porque sozinhos nós não iremos conseguir, nós iremos afundar e iremos desistir. Por favor, nos ensina a crer em Ti e a ter uma vida prática de fé, aprendendo a descansar em Ti, aprendendo a crer no Senhor e a descansar em verdes pastagens, sabendo que o Senhor tem todo o domínio em Tuas mãos.
Governa sobre nós. Governa sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre este país, sobre este mundo. Governa, Jesus. O Senhor é o Rei. Tu és o Rei, Jesus. Governa, Jesus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Diga: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia.
faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Só em Ti temos salvação, Jesus. Só em Ti. Não há outro lugar em quem podemos confiar, em quem podemos obter socorro, vida. Somente em Ti, Senhor. Eu quero te fazer um convite agora. Os discípulos fizeram uma oração presencial ali com Jesus e rasgaram o coração dizendo: Mestre, não te importa que morramos. Este mesmo Jesus está aqui. Eu quero te convidar a ser ousado na sua oração. Sabe, muitas vezes o que Deus quer é sinceridade do seu coração. Às vezes a gente quer falar bonito com Deus, Rei da Glória, Mestre e Senhor, mas o que Ele mais quer é a nossa sinceridade. É entender o que se passa. Ele já sabe o que se passa no nosso coração, porque antes que entre na nossa mente, Ele sabe o que vai vir, mas Ele quer ouvir de mim, de você. Ele quer ouvir de mim, de você, a sua oração, a sua indagação, o seu coração aberto e sincero. Então, quando você estiver orando, abra o seu coração, rasgue o seu coração e seja sincero com Ele. Enquanto eles continuam mais um pouquinho, existe algo muito, muito maravilhoso na comunhão. A Bíblia diz que os apóstolos, eles continuavam na comunhão e no partir do pão. E existe algo maravilhoso na comunhão entre os irmãos. Eu quero convidar vocês a fazerem orações uns pelos outros. Nós vamos orar um pelos outros, de preferência alguém que você não conheça. Não conheça, que eu digo no sentido de ser marido e mulher, familiar, enfim. Homem com homem, marido com mulher, homem com homem, mulher com mulher. Orem, por favor, uns com os outros. Vamos orar enquanto eles continuam aqui. Sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Se o ar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu
Pai, nós entregamos as nossas angústias, Senhor. Nós entregamos as nossas tempestades. Nós entregamos a Ti a nossa vida, Senhor. O Senhor é Rei sobre nós. Entregamos tudo a Ti, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Inclusive as minhas angústias ao Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, Deus, por ministrar em nossos corações. Louvado seja o Teu nome, Deus, porque a Tua palavra tem poder sobre nós, um poder restaurador, um poder renovador. Obrigado por ela. Obrigado por nunca nos desamparar, sempre estar conosco. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Por que o cristão tem que passar por dificuldade? Por que o cristão tem que passar por tempestades? Porque nós temos um rei. E esse rei conhece todo mundo muito bem. E ele sabe e entende o porquê que temos que passar por algumas coisas. E tudo é para o seu louvor, para a sua honra, para a sua glória. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. 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 Inclusive todas. Louvado seja o nome do Senhor. Que a gente saia daqui hoje sabendo que Deus governa sobre a nossa vida. Independente, gente, do que esteja acontecendo. Ele continua sendo bom e continua sendo Deus. Hoje e eternamente. Pai, obrigado por este culto, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é muito bom, nós não merecemos nada. Nós não merecemos a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia. Mas elas nos alcançam todos os dias. O Senhor está sempre conosco, sempre, sempre, sempre. Mesmo que pareça que quieto, o Senhor continua agindo e operando em nós e através de nós, por nós. E tudo para a Tua honra e para o Teu louvor, Senhor. Muito obrigado, Deus, que sejamos, Senhor, homens, mulheres, jovens do Senhor, que vivem para Ti e por Ti todos os dias, independente da situação. Obrigado, Senhor. Nos leve em paz para nossos lares. Nos conduza, Senhor, em paz e que possamos, Senhor, praticar a Tua palavra. E que amanhã estejamos aqui num culto em que a Tua presença seja real, manifesta em nosso meio. Muito obrigado, Deus. A oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus abençoe sua vida. Você tenha um restante de final de semana abençoado por Deus. Amanhã, a partir das 6, estaremos aqui no nosso culto. Venha, não deixe de vir. Que Deus abençoe sua vida. Vá em paz, vá com Deus. Abrace o irmão do lado direito, do lado esquerdo, de trás, da frente. E temos a nossa cantina aqui, ó. Não deixe de comer na nossa cantina, uma esfirra maravilhosa. Vá lá e seja alimentado na sua carne agora. Deus abençoe, gente. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Continua sendo bom. Ele continua